para concluir a disciplina, a gente vai falar sobre a saúde do adolescente. Então, assim, a adolescência, ela é um período de transição entre a infância e a vida adulta. Esse período ele é caracterizado pelos impulsos de desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. Também é bem presente os esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às experiências culturais da sociedade em que vive. Esses adolescentes, segundo os dados do IBGE de 2011, eles representam 18% da população brasileira. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, é classificado como adolescente as pessoas que têm a idade entre 10 e 20 anos. Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência corresponde ao período de 12 a 18 anos, certo? Quando é que começa a adolescência, né? Onde é que acontece o início? Com as mudanças corporais da puberdade. E quando é que termina? Quando esse indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente sua independência econômica, além da integração em seu grupo social. Tem alguns estudos com base na psicologia que é considerado a adolescência até os 24 anos, que é quando esse indivíduo já consegue se formar, trabalhar, sair da casa dos pais. Até alguns estudos pela psicologia consideram adolescente até os 24 anos. Então, assim, a puberdade é um fenômeno biológico, né? E esse fenômeno está relacionado a várias mudanças. Como é que se caracteriza a puberdade, né? Pelo crescimento esquelético linear, é aquela fase do estirão, alteração da forma e composição corporal, né? As meninas vão ter surgimento das mamas, os quadris vão ficar mais arredondados, os meninos vão ter alterações, vão ter ganho de músculo, né? A questão do desenvolvimento dos órgãos e sistemas, tá? Desenvolvimento das gônadas, que vão dar as características sexuais secundárias, que no caso das meninas são os ovários e no caso dos meninos são os testículos. Segundo Tanner, a mama, ela passa por 5 estágios de desenvolvimento. Coloquei nos slides para você ver, né, que passa do estágio 1, que é a mama ainda infantil, até chegar no estágio 5, que é quando essa mama já tem a aparência da mama adulta. O mesmo acontece com a questão do pelo, né? O estágio de desenvolvimento dos pelos pubianos, que vai do estágio 1, que é a ausência de pelos, né? Que não tem pelos nenhum, ou só a pelugem natural, até chegar no estágio 5, que é quando esses pelos já estão com aspecto adulto. Os meninos também passam por esses estágios, né? Tanner define que são 5 estágios do desenvolvimento da genitália masculina, que vai do estágio 1, onde ele é pré-púbere, quando ele ainda tem um aspecto infantil, até chegar no estágio 5, que tem o tamanho do genital adulto e a forma também da genitália adulta. A questão do desenvolvimento dos pelos pubianos também, os meninos vão passar por esses 5 estágios, tá? No slide que tem mostrando para vocês, mas vamos falar de assuntos que são pertinentes à adolescência. Uma das temáticas que é bem presente na realidade da adolescência é a questão da violência. O que é violência? É tudo que se faz ou deixa de fazer que provoque dano físico, sexual e ou psicológico à criança ou adolescente. A violência, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, elas estão divididas em 3 grandes categorias. A violência dirigida a si mesmo ou auto-infligida, né? Que é quando inclui a tentativa de suicídio ou comportamento suicida, o próprio suicídio em si e a automutilação, né? Que é quando a pessoa se corta, se machuca. A violência interpessoal, que ela pode ser intrafamiliar, que ela é cometida por um membro da família, ou comunitária, quando esse adolescente sofre uma violência cometida por pessoas conhecidas ou não, e ainda a violência coletiva, que essa pode ser social, política ou econômica, ok? Envolve organizações maiores, tais como os grupos armados, o poder do Estado, certo?
Quanto à natureza, a violência ela está classificada em física e psicológica. Quando ela é física, quando ela é empregada com o uso da força ou de ações com objetivo claro ou não de ferir, deixando ou não marcas evidentes. Quando você dá um soco em alguém, quando você bate em alguém com um pedaço de pau, com um ferro, com uma cinta, né? Quando você atira em alguém, quando você corta em alguém. E psicológica, que a psicológica ainda é pior. Porque às vezes você até esquece um tapa, mas você é incapaz de esquecer uma rejeição, uma depreciação, um desrespeito que é cometido contra você, principalmente quando isso se torna público, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais e muitas vezes a pessoa te difama e ainda expõe isso na mídia. Quanto à natureza, né? A violência ela está classificada em negligência quando há a omissão do responsável. O responsável sabe que tem que fazer aquilo, mas ele não faz. E tem a questão da violência sexual, né? Que é o abuso de poder, quando a criança é usada para gratificação sexual de um adulto, sendo induzida ou forçada a práticas sexuais de que ela não tem entendimento, com ou sem violência física associada. É um adulto usar da sua força física, usar do seu poder psicológico de convencimento para obter prazer manipulando o corpo de uma criança ou fazendo com que essa criança manipule o seu corpo. Isso acontece tanto com os meninos quanto com as meninas, tá? Então, assim, quais são os exemplos de violência física, né? Beliscões, cintadas, chineladas, puxão de orelha, uso da força física ao tocar na criança ou no adolescente. A questão da violência sexual, a manipulação da genitália, a exploração sexual, o ato sexual com ou sem penetração. E a violência psicológica corresponde à rejeição, desrespeito, depreciação, rotulação, xingamento, cobranças e punições exageradas, né? A mãe que xinga o filho, a mãe que diz que vai embora, a mãe que diz que não vai gostar mais dele, a mãe que diz que ele não sabe para que ele existe, esse tipo de coisa. Ainda tem a negligência ou abandono, que é a falha ou omissão em prover os cuidados, a atenção, o afeto e as necessidades básicas da criança ou do adolescente, como a saúde e a alimentação. A mãe que não faz a refeição para o filho, né? Que não está nem aí, não se preocupa em abastecer a geladeira com as coisas que aquela criança e aquele adolescente deve comer, que não leva ele para as consultas no posto de saúde, que não se atém à questão da vacinação, que o agente de saúde passa avisando sobre a reunião dos adolescentes e ela não comunica o filho, nem ou o filho sabe e ela não permite que ele vá, tá? Com relação ao trabalho infantil, né? É um conjunto de tarefas de natureza econômica que inibe as crianças de viver sua condição de infância e pré-adolescência, são efetuados de modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, em condições desqualificadas e que põem em risco o bem-estar físico, psíquico, social ou moral. Limita seu crescimento e desenvolvimento saudável e seguro. O lugar de criança é na escola, né? Criança não é para trabalhar, criança é para brincar. Ela pode até ajudar os pais, mas não ter a obrigação, aquele encargo de trabalho. O bullying, né, que é uma temática bem pertinente da adolescência, que hoje em dia, como eu já falei, ainda tem a questão das redes sociais que toma uma proporção muito grande, que o bullying é um tipo de violência que pode se expressar de várias maneiras, como implicância, né, colocação de apelidos. Esse adolescente também, ele pode ser excluído de grupos, ele pode sofrer intimidação, assédio, humilhação, difamação, até chegar ao ponto de culminar em agressão física. Quando todo mundo da escola decide agredir alguém pela cor da pele, pela opção sexual, pela opção religiosa, ou porque tem algum tipo de deficiência, ou simplesmente pelo simples fato de terem cismado com aquela pessoa. Os alvos, em geral, são pessoas inseguras, né, que já tem problema de baixa autoestima e com pouca habilidade de fazer cessar essa violência. São sinais indicativos de violência, né? O adolescente que aparece com lesões físicas, o adolescente que se afasta, que procura o isolamento, choro sem causa aparente, né? Conhecimento sexual inapropriado para a idade, comportamento extremamente tenso, aquele adolescente que fica todo o tempo, né, estralando os dedos, roendo as unhas, ou aquele adolescente que apresenta um comportamento rebelde, fugas de casa,
quando o adolescente tem um comportamento muito agressivo, ou então quando ele está muito apático, ele se isola, ele se cala, ele não fala, ele não conversa, não expressa o que ele está sentindo, e ainda as infecções sexualmente transmissíveis, né? É um dos sinais indicativos de violência, de que esse adolescente está sofrendo um dos piores tipos de violência, que é a violência sexual, que deixa marcas pro resto da vida. Quais são as atitudes que podem ajudar a tirar esse jovem dessa situação? Não culpar. A menina não tem culpa se ela foi abusada, assim como o menino não tem culpa se foi abusado, se ele está sofrendo bullying, né? Ele precisa de apoio, de amparo, de assistência. Deixar esse jovem falar sobre seus sentimentos, mostrar que ele não está sozinho, incentivar a procurar ajuda de profissional. É importante, muito importante, a participação do psicólogo para ajudar esse jovem a sair dessa situação, essa família a sair dessa situação. Incentivar a autoconfiança, respeitar seu jeito de ser, né? Questão da menina que acha que tem que ter o cabelo sempre liso. Se ela gosta do cabelo cacheado, deixa ela usar o cabelo cacheado. Se ela gosta de usar cabelo colorido, deixa ela usar o cabelo colorido. Roupa curta, deixa ela usar roupa curta. Roupa colorida, deixa ela usar roupa colorida. Acreditar nela, né? O adolescente, ele precisa acreditar nele, que ele tem força, que ele tem coragem. Não criar expectativas que não se sabe se poderão ser cumpridas, né? A gente não pode dizer que tá uma coisa que a gente não tem certeza do que vai acontecer. E uma ferramenta muito importante, que foi iniciativa do SUS, é a caderneta do adolescente, que ela tem duas versões, uma para meninos e outras para meninas, né? Apresenta dicas sobre alimentação e exercício físico, controle de peso e altura e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, tá? Eu coloquei no slide a foto das duas cadernetas e é muito importante que elas sejam preenchidas em todas as consultas.